Você vem de um histórico de concursos públicos. Eu vi que você conhece muito de concurso público. Você foi do Ministério Público e você vem para o cartório. Mas vem com o cartório com um olhar muito empresarial. Onde que foi que você desenvolveu essa capacidade de enxergar como você enxerga hoje? Porque isso não é do dia para a noite, assim. Isso é continuado, né? Atividade continuada, você treina o feeling e tudo mais. Onde que você conquistou esse olhar que você tem hoje, assim, empresarial? Isso é interessante, porque na realidade, eu muito novo, eu fui aprovado em concurso público. Então, com 18 anos, mais ou menos, eu fui aprovado como técnico da Justiça Federal, no Paraná, e fui assessor de juiz, trabalhei em secretaria, trabalhei em execução fiscal, um monte de setores, fazia audiência, era fascinado assim, pela justiça, comecei a fazer o curso de Direito. E nisso, eu, na época ainda, não se exigia os 3 anos de atividade jurídica para ser promotor ou juiz. E até esse juiz, que eu considero muito ele como uma pessoa assim, que foi meu guia, né? Ele, na época, é muito interessante isso, porque eu queria ser juiz no primeiro ano de Direito. E ele... Aí eu cheguei para ele um dia e falei, doutor, eu gostaria de ser juiz, né? Como é que eu faço? Porque estava começando a faculdade ainda. Ele falou, Robson, não seja juiz, seja promotor. E eu não entendi na época, assim, por que ele... por que ele falou isso. Mas depois eu, né, conversando mais com ele, ele havia sido promotor de justiça e ele gostou muito de ter sido promotor. Então, no segundo ano da faculdade, eu comecei a estudar para concurso de promotor de justiça, especificamente promotor de justiça. E naquela época eu não exigia os 3 anos, e eu, no 5º ano da faculdade, eu passei na primeira fase, na segunda, e a prova oral foi em março do ano que eu já estava formado. E, ao mesmo tempo, passei também no concurso de procurador da Fazenda Nacional, da AGU, né? Cara, que legal. Aí colei grau antes para poder tomar posse como PFN, mas aí acabou que a promotoria me chamou antes. E aí eu fui para o Ministério Público Estadual do Paraná. E muita área criminal, 90% crime. E aí sempre olhando essa questão do serviço público, porque o que é interessante dizer é que quando você é servidor público, você tem um aparato estatal te protegendo no sentido, assim, quebrou um computador, alguém vai lá e arruma. Deu problema lá no sistema, alguém lá da informática vai arrumar. Limpeza do escritório, do gabinete, alguém vai limpar. O fato é que, depois de alguns anos, fui para o MPF, né, como Procurador da República, uma carreira brilhante. Eu sou muito, muito honrado de ter participado tanto do MP estadual quanto do federal. Mas a área criminal ela é pesada, ela realmente é uma situação difícil de lidar, porque o Brasil ele tem problemas seríssimos, né? E lá no Paraná especialmente é uma fronteira com o Paraguai. Imagino que deve ser. Tem até série, né? Tem até série, que é aquela fronteira. DNA do crime. DNA do crime. Então, assim, eu fui aprendendo com o tempo o inverso do serviço público, né? E minha esposa, né, que até está aqui presente, a Érica, ela já foi servidora pública, mas é advogada há muitos anos. Então, ela tem a visão muito mais empresarial e também uma visão de lógica do funcionamento de mercado do que eu tive como servidor, porque eu fui a vida inteira servidor público. Essa junção, então, de fatores, né, dela e a minha visão no serviço público, nós então conseguimos conceber uma situação de empresariado dentro do serviço público, que a única coisa que se encaixa é efetivamente o cartório. Porque qualquer outro cargo que você fale, não tem como você ser isso, né? E não tem outro lugar no funcionalismo público que tem o delegatário, né? Esse cenário de privado público, acho que não tem outro lugar, né? Não tem outro lugar, é um regime especialíssimo mesmo, né? É muito estranho, as pessoas não entendem por que
eu contrato no meu nome e não num CNPJ, por exemplo. Ninguém faz isso, né? Quem que contrata no próprio nome, né? Não é verdade? E aí fica uma coisa estranha. Só que, ao mesmo tempo, é gratificante. Por quê? Porque talvez o constituinte, lá atrás, ele tenha tido essa visão pela agilidade que se tem no cartório. Pela necessidade disso. Então, veja, a gente sabe que para comprar uma água no serviço público, você precisa de pelo menos 3 orçamentos. Né? Você precisa fazer licitação. Você precisa, para comprar uma televisão, fazer um monte de até justificativas. Por que você vai ter uma televisão? E nesse sentido, o serviço extrajudicial, ele é interessante porque você tem a agilidade disso. Então, olha, quebrou 2 cadeiras, vou lá e compro no mesmo dia. Olha, está faltando água, vamos atrás da água. Coisa que no serviço público isso é mais difícil. Né? Perfeito. Ao mesmo tempo tem uma responsabilidade pesadíssima. Exatamente. Posso dizer para você que assim, no primeiro mês aqui, né, que foi assumida a serventia, eu fiquei muito assustado. Imagino. Porque de servidor público, um salário garantido, de repente você vê conta chegando o tempo todo e boleto e aí você sabe que tem 20 e poucas pessoas, né, que dependem financeiramente do cartório, então são os funcionários. Aquilo me bateu um receio, não, mas um temor, porque eu nunca havia sido empresário. Talvez se eu tivesse sido empresário, né, ou mesmo sido advogado, eu teria tido já uma facilidade maior. Acho que o advogado, quando ele é aprovado num concurso desse, ele tem maior facilidade. Se ele tiver funcionário, né? Porque nem todo advogado também ele é empresário, né? Exatamente. Eu queria destacar uma coisa bem legal que de você trazer essa relevância da sua esposa nessa história, né? Muito legal, cara. Muito legal. É só reforço que eu falei no começo aqui você podia chegar aqui e ficar grandão, não, eu que eu aprendi e tal. Acho que isso é muito bacana sobre você, assim. E é legal você contar essas dificuldades, porque eu tenho uma carreira empresarial antes de ser advogado, né? Sim. E eu escuto muita gente falando, pô, quero ter empresa e tal, que não sei o quê, com a visão do bônus, esquecendo exatamente esse ônus que você está falando. Tem até um colega que tá nos bastidores aqui, tem um sócio que eu já falei para ele, pô, quero empreender. Eu falei, cara, na dúvida não vai não, cara. Porque imagina você dormir com um boleto lá para pagar e tal. De um lado é muito legal, que você consegue honrar 23 famílias, você consegue transformar essas pessoas, a vida dessas pessoas e tudo mais, mas tem essa responsabilidade, vamos dizer, o peso dessa responsabilidade. Agora eu não posso falhar. Exatamente. E aí, para quem não sabe, a responsabilidade de um tabelião não é só a responsabilidade de pagar o boleto de adimplir com a CLT lá. Existe também a responsabilidade dele, não é mais objetiva, é subjetiva, mas a gente não tem segurança jurídica mais, né, doutor? Hoje no Brasil. Mas assim, só para vocês entenderem, tem uma ação, aconteceu um ato dentro do cartório por um escrevente, não pelo doutor Robson, que pode gerar uma responsabilidade para o cartório. Há uns anos atrás era uma responsabilidade objetiva, ou seja, ele vai ter que ressarcir e vamos embora. Então aí, ele já acabou de falar no CPF dele, não está no CNPJ. E aí você não tem proteção patrimonial que o CNPJ pode gerar. Então tem uma série de questões ali envolvidas que são extremamente complexas, né? E eu queria que você falasse um assunto também que é um outro ônus que tem lá também. Davi tá aqui nos bastidores, fez uma brincadeira aqui. Você não vai perguntar pro cara quanto ele fatura e tal. Eu falei, não preciso perguntar quanto ele fatura. Por que você não precisa, Rômulo? São dados públicos, tá? Você pode consultar em casa aí quanto fatura o cartório do primeiro ofício de Rio das Ostras. Só que você vai ver o faturamento bruto. Você não vai ver quanto que sobra para ele no bolsinho dele lá. Doutor, quais são os fundos que tem? Quais são os descontos que tem de cartório? Até para quem está assistindo e quiser ter uma vida de tabelião, né? Tá ouvindo aqui essas responsabilidades, mas assim, quanto é que sobra lá na conta? O que você vai destinar esse valor para onde? Essa é uma dúvida importante de ser esclarecida, porque as pessoas têm uma noção de que todos os cartórios são pessoas que têm muito dinheiro ou são pessoas que acertaram na Mega Sena. Não é assim. Na verdade, não é assim. Para vocês terem uma noção, 90% dos cartórios do Brasil são deficitários.
90%? 90%. Que isso, doutor? Então, assim, nós temos a realidade muito cruel no Brasil, tá? Então, não vamos tirar pela nossa visão, a altura da nossa visão, o que nós temos aqui, por exemplo, em relação, por exemplo, ao interior do Amazonas, ou interior, né, o semiárido, ou eventualmente uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Tudo isso aí tem que ser levado em consideração, porque eu tenho colegas realmente assim que se arrependeram de sair, às vezes, do emprego que estavam, se arrependeram de sair da advocacia, dependendo do escritório que estava. Tem pessoas que pedem para voltar. Tem um caso até muito famoso de uma defensora pública que assumiu um cartório na capital aqui do Rio, ficou uma semana e Sério, voltou. Uma semana? Uma semana e voltou. No Rio de Janeiro, cara? No Rio de Janeiro. Então, existem todas as situações. Existem cartorários que fazem concurso para promotor de justiça e juiz de direito. Tem vários casos, viu? Tem de um lado e tem do outro também, vice-versa. E o porquê disso? Porque muitas vezes a pessoa se engana. Ela se engana justamente porque ela olha o valor bruto lá do Justiça Aberta ou do portal da transparência, do TJ. E quando você olha aquilo, você, como cidadão, pensa, nossa, está ganhando tudo aquilo. A questão é que os fundos, pelo menos no Rio de Janeiro, nós temos fundos, seja para a Defensoria Pública, do TJ, fundo do Registro Civil. Em São Paulo tem a Santa Casa, da Misericórdia, tem fundos do Ministério Público. No Rio equivale a cerca de 36%, 38%, eu não recordo ao certo. Além disso, existem as despesas naturais de um cartório. Só quem é empresário sabe o que eu estou falando, no sentido de um empregado, se você tem uma folha que você pague para ele 4 mil, ele sai 8 mil, na verdade, né? Sai o dobro, pelo menos. Deixa eu fazer um adendo rapidinho aqui, não sei se você está ainda assim, tá? Só para você entender. Ah, mas ele paga no final do mês os fundos. Não, irmão, não. Vou te explicar como é que é. No final do dia, você tem uma semana para fazer o livro adicional. Ainda é isso, 8 dias mais ou menos, não é isso? 3 dias. 3 dias agora? Então, ou seja, hoje ele tem até segunda-feira, é isso? 3 dias úteis. Até segunda-feira para ele lançar o livro adicional. O que é o livro adicional? Todos os atos que o cartório fez hoje, ele vai lançar lá no livro. Vai gerar uma greve para ele, porque ele tem até 8 dias para pagar. É isso? Não, 3 dias. Assim, 3 também? Para pagar e para distribuir? O que se faz? Por exemplo, lançado tudo hoje. E 3 dias para pagar. Aí amanhã consolida, aí já gera uma guia, uma greve, e você tem 3 dias geralmente para pagar. Aí esse dinheiro que ele arrecadou do fundo, em 3 dias está no fundo, entendeu? Então o fluxo de caixa dele é bem violento ali. É violento. E o de sexta é interessante, porque o de sexta você tem que pagar na segunda. Já na segunda, já os 3 dias já conta. Então, você não tem muita escapatória, não. Não, e não paga não para você ver. Quer ter problema, isso, né? é isso. Você quer ter problema. Então, FGTS, né? Além de tudo, né? FGTS, imposto de renda, contribuição previdenciária, patronal, tem até salário educação, questionam essa questão do salário educação, se é devido ou não, está na STJ lá. Mas, e além disso tudo, como o delegatário ele é uma pessoa física, por incrível que pareça, nós pagamos imposto de renda como pessoa física. Então, cai lá 27,5%, e obviamente não tem como sonegar, porque é o Tribunal de Justiça que está ali confirmando todos os atos e todos os valores que são percebidos pelo delegatário. E ninguém vai ser louco de sonegar. Eu estava pensando na sonegação aqui antes de você falar, porque não, mas dá um jeitinho, irmão, deixa eu explicar. Todo ato que tem no cartório tem selo de fiscalização. Se você não coloca o selo, você não dá autenticidade, fé pública àquele documento. Então, o selo ele é distribuído com um númerozinho que vai para lá. Para distribuir esse selo, você tem que dizer, tem que pagar, enfim, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Aí tem alguns amigos meus que estão em cidades do interior, por exemplo, da Bahia, que tem um funcionário. Ou seja, se o funcionário sai de férias, só ele trabalha. Ele nunca sai de férias. Então, assim, a realidade cartorária do interior do Brasil, não estou falando capitais, porque as capitais em geral são cidades, né, com potencial
remuneratório alto, mas interior do país, né, e estados pobres, você pega, sei lá, é só pegar os estados mais pobres do Brasil e fazer uma referência. Hoje o primo pobre, por exemplo, infelizmente, né, que o pessoal reclama muito e que são os cartórios que ficam vagos, são os registros civis. Por quê? Tem uma lei de 97 que fala que todos os atos de óbito ou nascimento são gratuitos. E a pessoa hipossuficiente, ela acaba tendo os atos gratuitos de maneira geral. Então, é duro, isso tem que ser falado porque as pessoas acham que vão lá e que estão sendo esfoliadas, né? Assim, tendo uma degradação remuneratória, alguma coisa assim, mas não é. Eu já escutei isso muito já, doutor. Não, você faz um concurso aí, você passa, pega um cartório e vai ser bonzão. Eu falei, sei lá, pega um cartório num lugar que não nasce, não morre, não casa ninguém. Um registro civil lá, só com essa atribuição. Você não vai arrumar nada, cara.